Todos os anos, cerca de 8 milhões de crianças nascem com malformações congênitas. A cada 1.000 nascidos vivos, 10 apresentam anomalias secundárias ao processo de formação intraútero. Dessas malformações, as mais comuns são a do sistema nervoso central, do sistema cardiovascular e digestório. Essas malformações podem ser secundárias a alterações genéticas, mas também ambientais. Isso significa que, após o uso de alguma medicação ou uma infecção viral ou bacteriana, pode haver comprometimento no desenvolvimento embrionário e essa criança nascer com alguma malformação, mesmo sem as alterações genéticas. Dentre as alterações genéticas, as mais comuns são as aneuploidias. O que é isso? A alteração do número ou da formação, da estrutura do cromossomo. Aqui. As mais comuns que conhecemos, trissomia do 21, síndrome de Down. Entretanto, existem outras alterações gênicas, como as estruturais, a translocação, a mutação, e elas vão acontecer principalmente no processo de divisão celular, na meiose, no emparelhamento desses cromossomos. Vamos guardar esse esquema que nós retomaremos nele adiante. Será por que existem essas alterações? Obras do acaso? Má administração política? Como explicar? E está agora um problema atual, o Zika. Em 1º de fevereiro deste ano, a Organização Mundial de Saúde declarou emergência internacional ao Zika vírus, desde que foi constatada a sua relação causal com a microcefalia. Isso é muito recente, foi em fevereiro. Se nós olharmos aqui, a transmissão, então, hoje, tudo que se sabe sobre o Zika vírus está mudando. Hoje o que se sabe é que a sua transmissão é dada pelo vetor Aedes aegypti, mas não só o aegypti, outros Aedes, é aquele bonitinho ali das patinhas branquinhas. Mas também transmissão sexual foi comprovada através de transfusão sanguínea e através da transmissão vertical, que para nós na ginecobstetrícia e na pediatria é a transmissão via placentária. É uma infecção tranquila, desconfigurou ali, vocês me desculpem. O quadro clínico em 80% dos casos é assintomático. Em torno de 19% a 20% dos que apresentam sintomas vão apresentar febre até 7 dias, às vezes, alguns casos, um pouquinho mais. Um raste cutâneo, lesões de pele extremamente pruriginosas que coçam, artrite ou artralgia. E nos casos das mulheres gestantes, os sintomas neurológicos, como a microcefalia. Em alguns casos de pacientes adultos, eles podem manifestar sintomas neurológicos, como a síndrome de Guillain-Barré. A microcefalia nada mais é do que um tamanho de cérebro diminuído que vai ocorrer e que vai levar a 90% dos casos de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Ou seja, a criança vai ter algum problema, algum déficit mental. É muito importante lembrar e ressaltar aqui que não é só o Zika vírus que provoca a microcefalia. Outros vírus, como toxoplasmose, a rubéola, o citomegalovírus, são classicamente conhecidos por nós da equipe médica. E o ultrassom, ela é difícil de ser diagnosticada no início da gestação.
Então, a OMS orienta a fazer o ultrassom diagnóstico após a 32ª semana de gestação, porque antes é difícil ou impossível o seu diagnóstico. Em dezembro, os critérios de microcefalia foram modificados para um perímetro cefálico, que é essa medida que a gente faz da região occipital até a fronte, de 33 para 32. E para os prematuros, abaixo do percentil 3. Essa é uma publicação, foi enviada para a revista agora em abril de 2016. É o pessoal de Pernambuco, publicou, eles estudaram aquelas crianças que tinham microcefalia e que foram identificados o Zika ou por PCR ou pela sorologia IgM positivo. E estudou as alterações de imagem. Então, nós vamos ver que a maioria dos pacientes, as alterações mais comuns foram a diminuição da massa encefálica, com aumento dos ventrículos e as calcificações aqui entre o córtex e a substância branca. A microcefalia causada pelo Zika vírus é o mesmo que a anencefalia? Quantos de nós não vimos os pedidos para interrupção da gestação de mulheres em que foi diagnosticada a microcefalia, justificando que fosse uma malformação incompatível com a vida? Vamos entender um pouquinho mais. A anencefalia é uma malformação congênita em que cursa com a ausência parcial ou total da calota craniana e dos hemisférios cerebrais. Então, o anencefalo ele tem tronco cerebral, cerebelo, diencéfalo e a base dos hemisférios cerebrais. Seria mais ou menos isso aqui. A anencefalia se divide em meroacrania e holoacrania. Por que eu estou sendo tão técnica aqui agora? Porque a mídia, muitas vezes, traz a informação que eles querem passar e não toda a informação de que necessitamos. Quando a Marcela, ao final de todo aquele ano de 2012, na liberação do aborto do anencefalo, foi classificada como meroacrania e não uma anencefala, ou a gente descuidou das aulas de anatomia, ou fugimos do livro, porque a anencefalia se divide em meroacrania e holoacrania. Então, a meroacrania é um tipo de anencefalia. Ela se caracteriza pela diminuição da parte anterior do cérebro. E eu pergunto a nós, se a Marcela foi diagnosticada como anencefala intraútero, sobreviveu 3 anos e depois da morte dela, analisando as imagens de ressonância, a equipe médica concluiu que ela era uma meroanencefala, será que a gente consegue graduar o grau de comprometimento desses bebês intraútero? Qual é a chance de um anencefalo sobreviver? 40% morre intraútero. Dos que nascem vivos, a maioria morre nas primeiras 24 horas. E quase 2% vão sobreviver mais do que 2 dias. Mas nós temos casos mostrados na mídia, como a Giovana, a Vitória de Cristo. E outra pergunta: o anencefalo pode fazer ou sentir alguma coisa? O sorriso do anencefalo foi identificado em 1926. Mais recentemente, a doutora Funayama publicou um caso de uma menina anencefala de quase 4 anos, que é essa foto aqui, que permanecia com
reflexos, tinha reflexos presentes, sorriso, se comunicava com as pessoas à sua volta e demonstrando que ela tinha alguma consciência e que ela respondia a esse meio. Vocês podem ver que ela se alimentava normalmente, sem ser por sonda. Essa é a ressonância dela. Praticamente sem hemisfério cerebral. Aqui é o tronco encefálico, cerebelo, um pouquinho de diencéfalo. Então eu gostaria que nós refletíssemos nessa pergunta. O que é um bebê incompatível com a vida? Nós fizemos uma pesquisa, entrevistamos estudantes de medicina e médicos, pediatras e obstetras, sobre o que eles conheciam e a opinião deles sobre o anencéfalo. A maioria dos médicos e estudantes eram muito... é uma escala de Likert, né? Então, eles são muito contrários. Então, vai desde muito a favor, pouco, não sei, ao aborto, a maioria deles. Mas, em malformações incompatíveis com a vida, eles eram a favor. E a nossa população também, tanto que ela não é caracterizada pelo SFT de aborto, mas de interrupção terapêutica, porque é um bebê incompatível com a vida. Então eu volto à pergunta: o que é um bebê incompatível com a vida? É um bebê morto? É um bebê um feto que não tem vida? Ou é um feto, uma pessoa, um bebê que tem uma vida encurtada? Porque o anencéfalo, nos relatos das mães, mexe intraútero. Eles se movimentam. E vocês viram que a maioria nasce vivo. E os que nascem vivos respiram dentro daquelas poucas horas de vida. Então eles têm vida, eles estão vivos. E nós aprendemos nos livros de embriologia que a vida começa na fecundação. Então é um ser vivo, é um bebê, é uma vida. E nós aprendemos com a doutrina espírita que o espírito se liga ao corpo durante a fecundação. Então o anencéfalo, ou o bebê com microcefalia, ou qualquer outro bebê com malformação, é um bebê vivo. É um ser vivo, é uma pessoa e que merece respeito. Como o Espiritismo entende as malformações congênitas ou as doenças congênitas? E aqui o convite para a nossa jornada médico espírita, que acontecerá em Goiânia no próximo final de semana. Nós aprendemos com André Luiz em Evolução em Dois Mundos, que é o espírito reencarnante, com a sua simples presença, que conduz toda aquela divisão celular. É ele quem emparelha esses cromossomos na linha equatoriana dos polos durante a meiose. Então, ele imprime nessas células, ele seleciona os genes de que ele necessita para esta reencarnação. Porque nada mais é a impressão no corpo das consequências felizes ou infelizes que esse espírito viveu no decorrer dos séculos. Então não existe o acaso. Se aconteceu uma mutação gênica, uma translocação, ou uma infecção durante a gestação, foi necessidade daquele espírito. Não foi castigo de Deus. Foi simplesmente lei de ação e reação, sendo materializada para a redenção desse espírito. Por quê? Porque essa enfermidade incurável ou a doença congênita é o reflexo da posição infeliz
a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos a internação na esfera física, ou seja, a reencarnação, às vezes por prazo curto, horas, minutos, poucos anos, para o tratamento dessa desarmonia interior. Então nós vamos concluir que ela é tratamento. Será que o espírito não pode fazer esse tratamento no plano espiritual sem necessitar da encarnação? André Luiz faz essa pergunta no início do livro Entre a Terra e o Céu. E o mentor responde para ele: André, a carne ou o corpo físico é o grande carvão milagroso a absorver os nossos fluidos tóxicos, qual grande exaustor. Que bênção que é o corpo físico, que bênção que é a reencarnação. E ele continua nos explicando no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 19, que de um modo geral essas doenças são causadas pela desarmonia no corpo espiritual. Todas as doenças congênitas encontram a causa no espírito. E ele vai nos explicar que toda vez que nós recordamos uma falta grave que nós fizemos nesta vida ou em outras, e nós não desabafamos ou não entramos num processo de reajuste, o nosso pensamento começa a circular naquele problema, enovelando-se e imprimindo no corpo, no nosso corpo perispiritual, em forma de nódoas. É o que ele chama de enquistamento ou de zonas de remorso. E ele vai dizer que a vida vai nos chamar, vai colocar situações para que nós repensemos, para que nós nos reajustemos e possamos nos perdoar, nos encontrar quites com essa lei de Deus. Porque muitas vezes nós evoluímos em diversas áreas. Quantas vezes encontramos pessoas que são tão bondosas, que já trazem tanta compaixão, mas quando está em casa com aquela determinada pessoa, ela não consegue ter paciência. Porque muitas vezes aquela pessoa é aquele espírito que faz ela recordar esse processo de remorso que o nosso pensamento fica circulando e nos atrasando a caminhada. Então é preciso voltar, é preciso resolver, desenovelar aquilo ali e seguir em frente. Então muitas vezes essa doença vai ser essa proposta terapêutica para essas nódoas do nosso perispírito. E assim, é assim que o remorso provoca distonias diversas em nossas forças recônditas, criando predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidade. Então você nasceu bem, está saudável, não tem problema nenhum e de repente vem uma doença crônica, ou no caso da gestante, se depara com um vírus, uma pandemia. Não existe o acaso. Mas qual seria a finalidade das doenças congênitas? Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 39, vai nos dizer que é luta expiatória para o espírito, mas também para os pais. A doença incurável traz profundos benefícios, ele vai nos dizer no mesmo livro, na pergunta 101. Porque ele vai nos dizer assim: o que seria de nós sem as doenças incuráveis que apodrecem o nosso orgulho e a nossa vaidade? Eu me recordo aqui de um caso
contado por André Luiz no livro No Mundo Maior, no capítulo 7. Calderaro leva André Luiz para visitar uma mãe que ele tinha poucas semanas que estava visitando. Era uma senhora, mãe de uma criança, numa reencarnação extremamente difícil, e que ela mantinha o hábito da oração em horários determinados, e era o horário que eles tinham para dar conforto para ela, para estimulá-la, para levantar o ânimo dela ante aquela provação tão difícil. Então, era um espírito ligado ao coração dela, mas era um espírito, era uma criança de 8 anos, que não falava, que não andava, mal sentava, mal ouvia, mal via vultos. Além disso, ela tinha epilepsia e convulsões reentrantes. E então Calderaro vai dizer: este espírito, este irmão, há 200 anos, aproveitou uma insurreição civil para eliminar, exterminar desafetos. Se vingou de muita gente arbitrariamente. E quando desencarnou, ficou muitos anos, quase 200 anos nas zonas infernais. Sofreu muito, durante 100 anos consecutivos, os pensamentos de vingança e de ódio emitido pelas suas vítimas vergastavam o perispírito dele como chicotes. 100 anos. Aos poucos as suas vítimas foram perdoando e foram seguindo a sua vida até que permaneceram 2. Eram justamente os 2 verdugos que estavam ao lado daquela criança encarnada. E então, porque ele já tinha sofrido, ele aceitou aquela reencarnação como grande promessa de cura para o seu perispírito, para a sua alma. Aqueles 2 verdugos, então, se aproximam da criança nesse momento e ela começa a convulsionar. E o Calderaro disse: eles também são irmãos doentes e que terão o grande sol da oportunidade de reencarnarem. Eles nascerão irmãos dele, porque encontrou esta mulher que já aprendeu com Jesus a beleza do sacrifício. Então eles serão irmãos, e no cuidado carinhoso e amoroso ensinado pela mãe, eles vão aos poucos, os verdugos encarnados como irmãos daquele menino, transformando as algemas de ódio em luzes de perdão. E então, esse nosso companheirinho vai poder se libertar desse corpo mirrado. E vai ser definitivamente a cura depois de 200 anos de sofrimento. Mas então, é também para os pais. E essa mãe, vendo o filho convulsionando, pega ele no colo, passa a mão nos seus cabelos e começa a orar. Meu Deus, por que o Senhor não faz um milagre aqui e cura para sempre o meu filhinho? Há 9 anos eu me casei e este bebê era para ser o sol. Por que tanto sofrimento numa criança tão pequena? Por que, meu Deus? E então Calderaro se aproxima dessa mulher, dá o passe, e ela começa a recobrar os ânimos, a recobrar as forças. E o ânimo dela muda. E então ela diz: meu filho, és belo, amar-te-ei ainda mais, porque és para mim um tesouro. Amar-te-ei por toda a eternidade, e morrerei por ti, se preciso for.
Essas são as mães dessas crianças. Mas também a malformação congênita pode ser proteção contra as nossas más tendências. E nós vamos nos lembrar de Silvério, no Missionários da Luz. Era um trabalhador do departamento de auxílio e foi olhar seu projeto reencarnatório lá no Instituto da Reencarnação. E ele estava muito feliz, porque ele temia muito que, quando encarnado, ele retomasse aos mesmos hábitos infelizes de outrora. Então ele pediu um defeito na perna. Ele ficou tão contente de ter esse defeito, porque ele dizia assim: que bom, porque eu vou ficar tão ocupado com defeito na minha perna, que isso vai me proteger dos meus hábitos de outrora, vai me proteger contra a vaidade e contra o meu egoísmo. Então, muitas vezes, a doença congênita que vem desde o berço nos serve também para nos proteger dos nossos hábitos infelizes. Mais uma historinha. Quantos minutos eu tenho? Que eu estou sem relógio aqui. Estamos com 10 minutos? Tentar. Tudo bem, vou indo. Em Memórias de um Suicida, já no último capítulo, Camilo vai visitar um amigo, Mário Sobral. Mário Sobral tinha sido um grande escritor em Lisboa, formado pela Universidade de Coimbra. E quando ele chega, ele encontra um amigo reencarnado num corpo todo defeituoso, mutilado, sem as pernas, sem os braços, sem as mãos. Mal enxergava, mal falava. Num casebre pobre, Camilo não suporta, ele chora. Ele olha para aquele amigo e diz: meu Deus, era tão belo, tão culto, e agora analfabeto, tão rico, entretanto gastara todo o dinheiro da família nos lupanares, nas boemias, e agora na pobreza extrema, belo e agora com o corpo mutilado. Mas Mário assassinou com as próprias mãos Eulina e depois suicidou-se. Era a lei de resgate. E então o mentor fala para Camilo, ao vê-lo chorando: exageras, Camilo, por que te atens somente ao corpo mutilado, enquanto aqui está a obra portentosa do Espírito em processo de redenção? Ademais, Mário Sobral ainda sorri, capta o magnetismo dele, como ele está conformado. Ele traz a alma em paz, com a esperança, com a certeza de que essa luta tão difícil entre a pobreza e a doença, ele vai encontrar a vitória e a esperança. E então, eles fazem uma oração. E ele observa uma senhorinha negra de uns 50 anos, o Mário tinha 40. Mas eu conheço essa senhorinha. Reparas nela, Camilo? E ele reparou. Enquanto ele tentava recordar quem era, o mentor foi lembrando: o Mário nasceu, então, num lupanar, num local de prostituição. A sua mãe prostituta, quando o viu mutilado, todo com malformação, não suportou. E pediu que uma lavadeira o acolhesse e prometeu pagar por mês, ajudar na criação dela.
essa lavadeira muito pobre, muito humilde, era espírita e acolheu essa criança com muito amor. A mãe desapareceu e ela paupérrima, amor, cuidado, carinho. Ela tinha uma filha de 10 anos quando Mário foi recebido por elas. E essa filha aprendeu a cuidar do irmãozinho, acolheu ele como verdadeiro irmão e cuidou. Olha para ela de novo. É a irmã dele, de 10 anos. Quem ela é? E então, Camilo reconhece. Era Eulina, a antiga amante assassinada por ele. Então nós vamos perceber que ninguém nasce no lugar errado. Que quando nós encontramos uma dificuldade no nosso caminho, é Jesus batendo na nossa porta. Seja ela na forma de doença crônica, doença congênita, dificuldade no lar, dificuldade no trabalho, é Jesus nos convidando a renovar, a nos transformar, a nos libertar daquele nódoa do remorso que nós acumulamos em nosso perispírito. E é justamente naquelas áreas mais difíceis em que muitas vezes nós pedimos socorro a Deus, porque nós não suportamos, porque nós achamos pesado demais para nós, é que está a grande porta para a nossa libertação. Então, ele conclui assim para o Mário: deves recordar que tal reencarnação é tratamento conveniente a casos gravosos como o dele. Sublime cirurgia que o levará bem cedo à convalescença. Então, muitas vezes nos é questionado, na visão espírita, o anencéfalo, o que nasce com microcefalia, é o suicida reencarnado? Esses pais, eles têm comprometimento com esse processo doloroso? Sim, provavelmente, mas eu prefiro acreditar que essas crianças com doenças congênitas é um espírito merecedor de grande atenção nossa, de honra, porque teve grande coragem de aceitar a cirurgia espiritual que vai levá-lo mais rápido, às vezes mais rápido do que nós, porque quem que não tem as suas dificuldades ou os seus delitos, esses nossos irmãos merecem os nossos aplausos, porque aceitaram corajosamente enfrentar a cirurgia que vai estancar o mal. Então essas mães são mães preparadas. A gestante, a mãe que recebe um espírito numa malformação congênita, ela foi preparada. Eu me recordo de um outro caso, do caso da Anacleta, reencarnando também. Ela olha o seu planejamento reencarnatório, está descrito no Missionários da Luz, e ela fica tão feliz. E ela agradece o Manassés, mas que beleza de processo reencarnatório, que maravilha. A gente pensa assim, nossa, provavelmente ela vai ter um corpo saudável, vai ter uma vida feliz, vai casar, vai ter um monte de filho, vai ter... E o André Luiz fica sabendo, ela vai casar, vai ser viúva muito jovem, vai passar por dificuldades financeiras e vai ter 2 filhos paralíticos, um com deficiência mental e uma filha totalmente desequilibrada emocionalmente. Mas por quê? Porque em outra vida, ela era mãe desses 4 filhos.
e ela não soube encaminhá-los para o bem. Eles se perderam nos desregramentos, nos tóxicos físicos e da alma, e desencarnaram como suicidas indiretos. E ela, por 40 anos, trabalhou no nosso lar para merecer, ou por essas almas que ficaram lá nas regiões infernais, 40 anos. E ela responde assim: não sei porquê, porque o Manassés diz: olha, é uma irmã muito corajosa, muito abnegada, vai numa reencarnação com uma tarefa muito linda. Ela fala: não sei porquê. Porque as mães que não completaram a obra de amor que o Pai lhes confia junto dos filhos amados, devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. É simples tarefa. Mas eu gostaria de concluir, de caminhar para a conclusão com a frase de Chico Xavier. Quando questionado sobre as malformações congênitas, ele disse: os filhos excepcionais são confiados tão somente às grandes mulheres que têm a capacidade de amar ao infinito. E é verdade. Aqui está uma mãe e um filho. Ele tem uma doença que hoje ele não dobra nenhuma articulação, as mãos são todas alteradas, ele não anda, está numa cadeira de rodas, e ela que alimenta ele. A gente pergunta: você não quer fazer uma cirurgia para o cotovelo? Porque aí ele pelo menos pode comer sozinho. Não precisa, doutora, por quê? Eu posso alimentá-lo, é tão natural. Mas você pode um dia faltar. A gente questiona. Não, mas lá em casa todos nós temos muita alegria de cuidar dele. E realmente, ele vive sorrindo. Ela também. Quando os dois vêm na consulta, pessoal, todos nós, a equipe médica, os acadêmicos de medicina, com certeza os atendentes, nós aprendemos um pouquinho mais sobre o Evangelho do Cristo. Então eu gostaria de finalizar com uma poesia, 2 trechos da poesia de Maria Dolores. Está no livro A Terra e o Semeador. Destinada às mães, às famílias que porventura tenham alguma doença crônica, difícil ou dificuldade na família. Escuta, coração, perdoa, servente aceita, a lágrima por luz nas tarefas que esposas. Sofrimento constrói a harmonia perfeita, a treva aponta a estrela, os espinhos dão rosas. Só no amor há poder divino e incontroverso, que abraça anjos e réus, santos, crentes e ateus. E o amor em sacrifício é a força do universo, que revela a bondade e a presença de Deus. Muita paz.